E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, o Homem-Aranha é um dos super-heróis mais conhecidos e adorados por todo mundo. Ele tem uma longa história nos quadrinhos e nos filmes, mas também não deixa a desejar quando o assunto são jogos. E hoje vamos ver a incrível evolução dos games do Aracnídeo, desde o primeiro até o último que está chegando agora, com o Spider-Man Miles Morales. Então se você é um fã aí do Spider-Man, já chega arregaçando, deixando seu joinha aqui no vídeo e inscreva-se aqui no canal para você não perder nenhum vídeo de evolução. Beleza? E se você quiser economizar nas suas compras online, principalmente agora que tá chegando a Black Friday, baixa a extensão do canal que é o mais barato. Ele é um comparador de preços que vai mostrar pra você em qual site aquele produto que você quer muito comprar vai estar realmente com um preço mais justo. Além também que ele aplica cupons de desconto e vai te ajudar aí a não cair nessa Black Fraud que é conhecida aqui no Brasil, né? O link pra baixar tá na descrição, é totalmente gratuito e eu tenho certeza que vai te ajudar. Tudo começou com um pequeno jogo chamado simplesmente de Spider-Man, lançado lá para o Atari 2600 em 1982. Esse game não foi só o primeiro jogo do Aranha a ser lançado, como também foi o primeiro jogo já feito baseado em um personagem dos quadrinhos da Marvel. A jogabilidade dele era bem simples, você basicamente controlava o Homem-Aranha enquanto ele escalava um prédio enorme para desarmar bombas que foram colocadas lá pelo Duende Verde. Não é nada impressionante, mas pra época foi um bom começo pra franquia. Dois anos depois, foi lançada uma trilogia de jogos de aventura que era chamado de Quest Probe. Ele consistia em 3 jogos baseados em histórias de personagens da Marvel, e o Homem-Aranha era um deles. O game não fez muito sucesso, e 2 anos depois, a desenvolvedora acabou falindo. Mas não tem problema, porque em 1989 foi lançado um outro jogo do Aranha, chamado de The Amazing Spider-Man and Captain America in Doom Revenge. O nome é um pouco comprido, não é verdade? Pois é, esse game aqui foi lançado para Amiga e MS-DOS, e ele era basicamente um beat 'em up, que é aqueles jogos de luta de rua, era um pouco travadão, mas era um crossover de respeito entre o Homem-Aranha e o Capitão América. E já era uma evolução muito grande se você fosse comparar com os games anteriores. E no ano seguinte as coisas melhoraram ainda mais, quando 3 jogos do Homem-Aranha foram lançados, 2 chamados de The Amazing Spider-Man e um outro chamado Homem-Aranha vs Rei do Crime. E assim, os 2 games que têm o mesmo nome foram lançados para PC e Game Boy, mas as versões dos dois eram bem diferentes entre si. O que interessa mesmo pra gente é o game Homem-Aranha vs Rei do Crime, que marcou o retorno do Aranha aos consoles de mesa. Ele era um jogo de luta de rua em 2D que foi lançado para vários consoles da Sega, como o Mega Drive, o Game Gear, o SG-1000 Mark III, e tinha como diferencial possuir finais alternativos. Depois disso, nós tivemos mais um beat 'em up de arcade chamado Spider-Man The Videogame e uma continuação daquele Spider-Man que foi lançado pro Game Boy em 1990. Mas o jogo mais interessante dessa época pra gente mesmo é o game Spider-Man Return of the Sinister Six, que foi lançado em 1992 pro Nintendinho. Esse é um clássico pra quem tinha PlayStation, vai lembrar, a intro dele é extremamente marcante. Ele foi mais um daqueles jogos de luta de rua em 2D que a gente viu por aqui, mas o importante é que ele foi o primeiro jogo do Homem-Aranha nos consoles da Nintendo, e isso abriu portas para que outros jogos da franquia como Spider-Man e X-Men Arcade Revenge fossem lançados. Nos anos seguintes, nós tivemos mais outros games do Aranha que seguem o mesmo estilo, como The Amazing Spider-Man Lethal Foes e o The Amazing Spider-Man Web of Fire, que eram até legais, mas acabou sendo esquecido facilmente pelos fãs.
E em 1994 a gente teve um outro clássico do Super Nintendo que a fita inclusive era toda vermelhinha, que era o Maximum Carnage, né? Porque o vilão aqui era o Carnificina e você jogava ali com o Homem-Aranha e também o Venom, era muito louco. Mas agora a gente começa a chegar aqui na geração dos games em 3D, porque o PlayStation 1 estava na área, os games do Homem-Aranha começam a ser desenvolvidos ali pela Neversoft, que inclusive tinha uma intro bem marcante. E assim surgia então o primeiro Spider-Man do PlayStation 1. Esse jogo foi uma revolução na série e marcou a infância de muita gente, inclusive a minha. Era divertido demais, tinha missões cabulosas, me dava até um certo medo quando eu entrava em alguns prédios, aquela primeira fase em que você tinha que desarmar a bomba lá, você tinha que ir todo escondido, em cima da parede, ninguém poderia te ver, você precisava salvar os reféns, tinha fases que você precisava ficar correndo atrás do Venom. Eu lembro que eu fiquei empacado por muito tempo naquela fase onde você tinha que ficar perseguindo o Venom no esgoto e era um terror pra passar. E não tem nem o que dizer, na época ele foi aclamado por muitas pessoas como o melhor jogo do Aranha naquele momento. Esse sucesso todo deixou os desenvolvedores empolgados com a franquia e no ano seguinte eles lançaram uma continuação desse primeiro game que é chamado de Spider-Man 2 Enter Electro. Esse jogo aqui evoluiu bastante comparado ao seu antecessor e tudo, desde os gráficos até a jogabilidade, foram melhorados. O único problema foi que a história aqui era um pouquinho mais fraca se você fosse comparar com a primeira versão, mas isso não tira o mérito desse jogaço, que é da hora pra cacete, joguei demais e eu tenho certeza que você aí também ficou empacado naquela fase do avião que precisava ficar tirando teia nas hélices dele pra ele não explodir. Por anos eu não conseguia passar dessa fase, foi por muita luta e sofrimento mesmo que eu consegui passar, zerei, eu adorava ficar rejogando pra liberar as roupinhas que você tinha, porque ali tinha vários sistemas que cada missão que você fazia ali, você fazia uns negócios diferentes, liberava umas roupas lá especiais que ia poder jogar na sua próxima jogatina, porque ficava salvado no teu memory card, meio que uma espécie de New Game Mais. Era da hora pra cacete. Eu lembro que eu ganhei esse jogo de presente de um primo meu no aniversário que tava tendo e me marcou demais. Eu cheguei em casa louco pra jogar, nossa, foi maravilhoso. Lembro como se fosse ontem a primeira vez que eu peguei ele em mãos. Tem fases marcantes pra caramba, a segunda fase inclusive, você meio que andava pela cidade como se fosse um mundo aberto. Aquilo explodiu minha cabeça, porque nos jogos anteriores o Spider-Man só ficava soltando teia pelo céu porque não podia cair, porque a desculpa era que tinha um veneno na cidade e tudo mais, mas aqui tinha uma fase que você podia andar no chão, que era maravilhoso e tal. Você inclusive tinha uma missão pra você resolver, que era apagar o fogo numa loja. Nossa, cara, eu tinha assim bons sentimentos com esse game. Naquele mesmo ano ainda foram lançados outros dois jogos pro Game Boy, que foi o Spider-Man 2 The Sinister Six e o Spider-Man Mysteries Minense. Ambos esses games eram jogos em 2D que eram sequências daqueles jogos do Nintendinho, mas que ficaram presos só nessa plataforma portátil da Nintendo mesmo. Chegando agora em 2002, ano que foi lançado aquele filme clássico do Homem-Aranha que todo mundo ama, né? Pelo menos uma boa parte da galera da geração passada, porque hoje a galerinha nova aí gosta mais dos filmes atuais e tal, por causa dos Avengers, é até aceitável, também curto pra caramba. Mas assim, esse filme na época, pessoal, deixou um hype muito grande na franquia, e pra aproveitar essa onda de popularidade, a Activision lançou um novo jogo chamado de Spider-Man The Movie pro PlayStation 2. Esse jogo ele tinha vários outros elementos repetitivos dos games antigos, mas a história era interessante, os combos ali da batalha eram bem feitos e tornava o game extremamente divertido, sem contar também que ele meio que contava a história do filme, só que no seu videogame.
O problema mesmo foi que a história era um pouco curta demais e dava pra você terminar o jogo inteiro em aproximadamente 3 horas. Esse game rendeu muita grana pra Activision, muita coisa que eles queriam fazer não deu pra ir na versão final, porque ele tinha que lançar perto do filme, então eles pegaram todo esse dinheiro que eles conseguiram com o game e investiram numa continuação que ficou conhecido como Spider-Man 2. Que inclusive superou todas as expectativas. E o game foi lançado em 2004. E novamente esse game foi baseado no filme que foi lançado naquele mesmo ano. Eles basicamente pegaram o enredo do filme e transformaram em um jogo insano de mundo aberto, que era muito impressionante pra época. Sério, até hoje a galera gosta pra caramba, é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos do Aracnídeo, porque era divertido demais, tinha várias missões, outros vilões que não apareceram no filme pra deixar a parada mais completa. Ele ganhou até uma versão também pro GameCube, que não deixa nada a desejar e é muito da hora. É sensacional esse game aqui. Eles construíram quase que uma Nova York inteira dentro do jogo e essa cidade que eles criaram era muito viva, porque você ia lá, soltava teia, tinha gente precisando do Aranha, falando pra você levar no hospital. Outra inovação incrível desse jogo foi a mecânica de balançar nas teias, que nesse game aqui tinha uma física bem mais realista e fazia com que as teias realmente se prendessem nos prédios, né? Porque antes era basicamente a teia ia pro céu, ficava preso lá e whatever. Aqui não, ela realmente ficava na ponta dos prédios, era impressionante pra época. É sem sombras de dúvidas um dos melhores jogos do Aranha lançados pro PlayStation 2. We knew he'd show up sooner or later. Let's get him. E depois do sucesso estrondoso desse game, no ano seguinte eles lançavam também o Ultimate Spider-Man. Nesse game aqui, eles pegaram tudo que tinha de bom nos jogos anteriores e turbinaram ao máximo. Ele é basicamente um jogo de mundo aberto com várias missões pra você fazer e inclusive também meio que dividir a vida entre o Spider-Man e a vida de Peter Parker, né, pra você entender mais ou menos como funcionava a vida desse herói. É tão doido que numa hora você tá lá espancando vilões como super-herói e pouco tempo depois você já tem que entregar uma pizza ali pra descolar uma graninha sendo Peter Parker. Sem contar que o gráfico dele era um pouco diferente, não tentava ser realista, era mais totalmente estilizado ali, seguindo aquele padrão de cel shade pra parecer que era na verdade um desenho animado, né? Era muito louco. You're just gonna stand there. I am gonna start hitting you. I can punch you all day long. E depois, em 2007, foi lançado o Spider-Man 3, que também tava ali pra aproveitar o hype do terceiro filme, mas eles erraram um pouco a mão aqui e nem todo mundo gostou. Mas assim, ele ganhou uma versão bem legal pro Nintendo 3DS e pro PlayStation 3, mas o problema foi quando eles portaram o jogo pro PS2. Eles fizeram um serviço horrível e o resultado foi um jogo péssimo se você fosse comparar com o Spider-Man 2 que foi lançado lá em 2004. Ou seja, em vez da galera evoluir, eles retrocederam aqui e essa versão ficou cagada demais no PS2. A partir desse ponto, a franquia já caiu naquele perigoso limbo de lançar jogos muito parecidos com os outros, como o Spider-Man Friend or Fui, que é um jogo fácil e totalmente repetitivo que não fez nem um pouco de sucesso. Look at these guys. Em 2008, eles lançaram um jogo mais ousado, que foi o Spider-Man Web of Shadows. Esse game aqui tinha uma história original e inovou em vários aspectos, mas ele também sofreu da má fama de ter um port bem ruim pro PlayStation 2, que na época ainda era um console muito popular, mas as outras versões a galera gosta bastante e tem muita gente que tem um carinho especial por esse game. Foi só em 2010 que as coisas voltaram a melhorar com o jogo Spider-Man Shattered Dimension. E também a sua continuação, que foi o Spider-Man Edge of Time.
Esses jogos deram uma inovada legal na franquia e colocaram até 4 Homem-Aranhas de 4 universos diferentes à nossa disposição para você poder aproveitar e jogar tranquilaço nesse mundão aí que tinha no game. Depois disso, eles ainda ficaram 2 anos em lançar nenhum jogo novo e quando eles voltaram em 2012, a aposta do estúdio era novamente uma adaptação do filme que tava chegando ali, tinha trocado os atores, que foi naquela sequência ali do The Amazing Spider-Man, que todo mundo sabe o que aconteceu, né? Logo foi cancelado, deu tudo errado, mas aqui eles também fizeram, lançaram ali o The Amazing Spider-Man pra nova geração da época, Play 3, Xbox 360 e tudo mais. O jogo até que era bem feito, tinha gráficos bacana pra caramba, agradou um público ali, mas assim como o filme desse reboot, o jogo acabou sendo esquecido em pouco tempo por não ser algo muito inovador comparado aos outros títulos anteriores. E assim, os desenvolvedores até que tentaram emplacar uma continuação desse jogo em 2014 pra surfar no hype do segundo filme também, do The Amazing Spider-Man. Mais diferente do primeiro jogo, esse daqui era muito mal feito e foi simplesmente massacrado pela crítica geral. Sem contar que ele teve um problema aí de direitos autorais que você não consegue mais comprar nem a cópia digital do game e quem tem a cópia física guarda muito bem porque hoje em dia só consegue achar de forma usada porque esse jogo saiu de circulação das vendas, tá ligado? Be my arch enemy. Psych! Depois disso, a franquia ficou 4 anos vivendo só de jogos mobile. Tinha alguns até que interessante ali, um meio que de mundo aberto na pegada do PlayStation 2, que eu até trouxe aqui no canal, era interessante. Mas assim, nada muito especial e grandioso. Até que chegou em 2018, a franquia finalmente voltou e dessa vez com um jogo pra ninguém botar defeito, que foi o incrível Spider-Man exclusivo do PlayStation 4. Te ligo. Você tem tipo um celular no seu bolso, sei lá. Esse jogo foi feito como deveria ser, ele tem um enredo incrível, uma jogabilidade muito boa, pegaram vários elementos do Spider-Man 2 do PlayStation 2, que era elogiado por todo mundo, e também um gráfico impressionante para essa geração. Definitivamente, eu declaro esse o melhor jogo do Spider-Man de todos os tempos, é sensacional, zerei, fiz todas as DLCs, platinei também, porque é muito da hora. Fiz tudo, inclusive, em live no Facebook. Se você não acompanha a gente, fazemos lives todos os dias lá no Face, beleza? E esse jogo dispensa comentários, é muito bom. Spider-Man, I'm getting reports of shots fired. I can confirm that. They're not hitting anyone, though. Try to use it that way. Since I'm the only one they're aiming at, I am totally on board with that. Mas agora pra gente encerrar, temos agora a continuação que é o Spider-Man Miles Morales, chegando pro PlayStation 4 e pro PlayStation 5, meio que uma continuação direta, mas apresentando o Miles, que também apareceu no jogo anterior, mas o jogo tá acrescentando várias mecânicas diferentes, e como tá chegando no PlayStation 5 tem novas novidades, o load ali quase não tá presente, você liga o videogame, já tá jogando, não tem aquela tela de carregamento absurda, os gráficos aqui estão impressionantes, o desempenho também, tem Ray Tracing, agora tudo que a gente puder aproveitar, tá dando pra aproveitar nessa nova versão. Inclusive, se você quiser ver eu jogando esse game do começo ao final, aí zerando ele, platinando, acompanha as nossas lives, vai ser ao vivo no Facebook também, tá? Esse jogo promete ser um sucesso absurdo. A crítica já tá dizendo que ele é sensacional, apesar dele ser um jogo que tem poucas horas de gameplay, mas que pega tudo de melhor do Spider-Man do PlayStation 4 e melhora também. Agora só nos resta esperar o sucesso dele pra daí então surgir novos games. Você acha que pode deter Tinker, a Roxxon? Você não pode! Toda vez que eu tô começando a entender o que é ser um Spider-Man, alguma coisa dá errado. Miles, nossa família não desiste. Sempre que você diz Spider-Man, você tá falando do outro. Você é o Spider-Man. Você pode resolver isso do seu jeito.
Mas é isso, galerinha, chegamos no final de mais um vídeo de evolução e eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo com seus amigos, deixa o seu joinha aqui pro YouTube divulgar, mandar pra mais pessoas, porque vocês não fazem ideia, um vídeo como esse aqui dá muito trabalho de produzir e com o apoio de vocês a gente vai sempre continuar trazendo esse conteúdo de alta qualidade. E comenta aqui embaixo também qual outra franquia vocês gostariam de ver a evolução, belezinha? Então não esquece, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações que é importante, acompanhe as nossas lives lá no Facebook e também, ó, tem outros vídeos de evolução pra você acompanhar aqui, tá? Tem aí a incrível evolução dos jogos do Sonic, tem aqui também a incrível evolução do Among Us, que vocês curtiram pra caramba, e eu vou indo nessa. Um grande abraço, valeu e tchau, tchau!